Amados, a lição de hoje é muito importante, até porque eu tive o privilégio de subir ao Sinai, juntamente com vários aqui da nossa igreja, que foram ao Monte Sinai. Pensem numa dificuldade de chegar ao topo daquele monte. Imagina Moisés, com idade já avançada, quando ele saiu praticamente do Egito, Moisés, não é isso? Estou certo? Estou, né? Saiu do Egito com o povo, ele já estava com 80 anos. Chegando ao Monte Sinai, pode ter certeza, Moisés não tinha menos do que 90. Porque o tempo que ele passou circulando no deserto durante praticamente 40 anos, naquela caminhada, eu já passei pelo deserto por 3 vezes. Pense num lugar difícil. O que muito tem lá, o que pode muito aparecer, é uma pequena fazenda assim, que é do tamanho dessa igreja aqui, talvez, com algumas pequenas árvores. E em toda a extensão do deserto aparecem alguns molhozinhos de mato pequeno. Eu não sei se o pastor Davi se lembra do nome, eu não lembro agora. E é daquele pequeno mato, daquela pequena planta, que os camelos, as ovelhas, os carneiros se alimentam. E quando a gente vai subir o Monte Sinai, pensem numa dificuldade. Lá morrem muitos, porque não conseguem chegar ao topo. E quando chegamos para o topo do monte, aí é que a situação complica. É muito íngreme. É complicadíssimo chegar ao topo do Monte Sinai. Eu não quero me prender tão somente ao Monte Sinai. Eu quero me prender em toda a trajetória, a qual, pelo menos, eu pude ter noção, passando por todo o deserto e indo ali para a Jordânia e vendo o monte onde Deus mostrou a Moisés a terra, e para lá, evidentemente, Moisés não passaria. Imagine vocês, Moisés, conduzindo um povo num deserto, sem água, sem pão suficiente, sem apoio de uma grande igreja, pelo menos uma cidade. Eu me lembro que uma vez nós estávamos tentando chegar ao Sinai e paramos em uma base militar. Essa base militar ela foi destruída um tempo desse aí atrás. E naquela base tinha alguns militares que nos acompanhavam pelo deserto, porque é tão deserto, é tão perigoso. O pastor Edgar, que foi comigo a primeira vez, sabe muito bem disso. É tão perigoso que não dá para você sair daquele local e ir até o Sinai, se não acompanhado por militares, por aquele trajeto. Da última vez, eu passei por outro, já não passamos por essa base, porque ela tinha sido destruída, atacada, bombardeada, e mataram alguns militares, que são, evidentemente, do Egito, e que nos davam apoio em toda a nossa trajetória pelo deserto. E Moisés, vocês viram que ele era um homem que sabia tomar conselhos, porque a lição passada falou sobre este assunto. Se a gente quer ter sucesso na vida, é bom ouvir. E, de repente, ele agora elege os capitães de 100, de 10, de 40, de 50, enfim, para poder lidar com o povo. Mas analisa comigo e veja se na história sagrada tem muitos homens como Moisés que tinham intimidade com Deus. Quando ele, literalmente, subiu ao Monte Sinai, ele foi para ter um encontro com Deus. Nenhum homem teve o privilégio que Moisés teve, ou tem. Por quê?
Deus desceu ao Monte Sinai e Deus falou com Moisés e Deus entregou a Moisés as tábuas da lei. Um dia desse eu estava falando de determinadas pessoas que às vezes ficam indo de encontro a quem lê a Bíblia em um tablet, em um computador. Essas pessoas não conhecem a história sagrada, porque quando eu começo a analisar dentro da estrutura bíblica sagrada, houve um momento que ela foi feita com pergaminho, outra no papiro, outra na pedra. A mensagem que Deus deu para Moisés foi em pedra, né? No chão, nos escritos do Mar Morto, lá naqueles pergaminhos que eu passei por lá. Enfim, eu não sei como é que a pessoa, às vezes, contesta, mas está lendo no tablet? Está... Por favor, irmãos, para com isso. Quem é que santifica o papel? A palavra. Quem é que santifica a pedra? A palavra. Quem é que santifica o papiro? A palavra. Quem é que santifica o tablet? A palavra. Diga, a palavra é mais importante do que a minha vontade. As pessoas querem condenar quem lê a Bíblia no tablet. Isso está errado, porque a essência é a palavra, não é o tablet. A essência não é a pedra. A essência não é o papiro. A essência não é o pergaminho. A essência é a palavra. Quem ama aqui a palavra de Deus? Amém? O assunto não é somente a palavra, mas eu quero trabalhar sobre a vida de Moisés, um líder que orava. E hoje eu quero ensinar algo que muita gente está equivocada nisto. Nós temos aqui na introdução, temos autoridade para mudar o mundo por meio da oração. Quando Jesus diz, dominai, sujeitai, está contido lá em Gênesis 26, 1, 26, 28, ele estava instituindo o governo do mundo para que a associação com o homem fosse essencial para o cumprimento dos seus propósitos. O primeiro tópico da lição, dentro do comentário, diz o seguinte: entendendo a oração. Eu quero perguntar aqui na igreja, quem na verdade aqui entende o que é oração? Alguém tem dúvida do que seja oração? Eu vou explicar para você entender melhor. Semelhante ao mundo como o Senhor descia até Adão, para instruí-lo e se dar a conhecer, Moisés se destaca como um homem de comunhão e de oração. Ora, se você pensa que vai conseguir comunhão com Deus sem oração, debalde. Se você pensa que vai conseguir comunhão com Deus sem a leitura da palavra, é debalde. Se você pensa que vai ter comunhão com Deus se não está na sua casa, debalde. Nós temos que nos fazer a cada dia presentes na casa do Senhor. Por isso que ele diz, congregai o meu povo. Tem muitas pessoas, eu sei que daqui da nossa igreja, alguns já foram, orar em montes aí, achando que o monte é santo. Está claro de que o monte é santo, inclusive o pastor José Gomes falou sobre esse assunto. O monte que é santo é aquele que Jesus pisou. O Monte Sinai é considerado santo porque Deus se fez presente. Toda igreja comigo. O monte verdadeiramente santo é aquele aonde Jesus pisou. Não é um monte que alguém elege para santificá-lo. Jerusalém, a terra de Israel, é santa porque Jesus pisou nela. Então, essas pessoas que têm concepção de ir para montes, para lá e para cá, e achando que é no monte que tem que orar, não. Você ora no seu quarto. Como Jesus ensinou? Você ora, entra no seu quarto, fecha a porta e ora o quê, hein? Eu pergunto a vocês aqui, eu estou introduzindo a lição. Oração é gritar? Oi, falem, é?
Oração é você conversar. Tem muitas pessoas que confundem oração com gritos. Não, Senhor, não é isso não. Oração é um diálogo. Toda igreja comigo, oração é um diálogo. Tem pessoas que pensam que Deus é surdo, que Deus não está ouvindo as nossas orações. Inclusive oram desesperados. Parece até que o espírito dele não está em controle. Perde o foco da realidade. Jesus falou, entra no teu quarto e ora em secreto, e o teu pai, o meu pai o quê? Ouvirá e responderá. Amém, irmãos? Diga aí para o irmão que está ao seu lado, não grite com Deus. Você está me entendendo? Não grita com Deus, não precisa você gritar, fala com Ele, conversa com Ele. É melhor você conversar com Deus e estar em contrição do que você gritar e não ter qualquer contrição com Deus. Você pode orar na estrada, na faculdade, na sua casa, no seu quarto, à mesa, andando, comendo, enfim. Você pode orar de qualquer maneira. E Moisés, pensem num homem que tinha um contato permanente com Deus. Infeliz do pastor, infeliz do líder que não vive em contato com Deus. Agora, eu não preciso ficar aqui na igreja orando o dia todo para você saber que eu sou de oração. Preciso? Não. A minha forma, às vezes eu estou na estrada viajando, e ali os obreiros estão conversando e eu estou ligado com Deus. Eles nem sabem que eu estou ligado com Deus. Eu estou perguntando a Deus o que eu vou fazer em determinada situação. É a minha vida. Vocês imaginam um campo como o nosso, uma igreja enorme, vários membros de ovelhas, tem ovelhas que praticamente, se eu não me aproximar, elas não têm contato comigo, porque elas às vezes têm vergonha de se aproximar, eu que vou lá e desço e falo. Se eu não vou viver com Deus em oração, eu tenho que ter oração. Agora eu não vou chegar aqui na igreja, irmãos, vamos orar e ficar gritando e berrando para dizer para você que eu oro ou que A ou B ora. Oração, toda igreja comigo, oração é algo secreto. Há momentos que você não deve nem abrir a boca para Satanás não saber. É você e Deus. Aleluia! O teu irmão não precisa saber, o teu colega não precisa saber, o inimigo não precisa saber, é você e Deus. Olha para mim, você quer ter vitória? Tenha comunhão com Deus, tenha relacionamento com Deus, viva uma vida de oração em secreto.